Olá, seja bem-vindo à última parte da nossa discussão sobre matrizes aqui do MATLAB. Então, para finalizar, a gente tem dois últimos tópicos para tratar. Existem algumas matrizes que são especiais, as matrizes que já são pré-definidas, digamos assim, do sistema. Assim como no começo a gente tinha variáveis pré-definidas, a gente também tem algumas matrizes pré-definidas. Por exemplo, se eu quiser inicializar uma matriz identidade, é uma matriz muito conhecida e muito utilizada também para fazer diversas operações. Para inicializar uma matriz identidade, eu posso colocar aqui minha letra P, eu quero que minha matriz chame P, e ela vai ser inicializada com a matriz identidade 4x4. Para isso, eu coloco a função i4, ou seja, uma matriz identidade 4x4. Apertando Enter, eu tenho aqui uma matriz identidade 4x4. O número que vem dentro do parênteses é a ordem da matriz. 2x2, 3x3, 4x4. E I é o comando para a matriz identidade. Se eu quiser inicializar uma matriz só com elementos uns, eu posso colocar aqui i é igual a ones e também coloco o índice da minha matriz. Eu quero que ela seja 3x3. Sendo assim, uma matriz 3x3 cheia de elementos 1. Da mesma forma, eu posso inicializar a minha matriz 0. Ou seja, eu coloco zeros e a ordem. Ou seja, quero uma matriz 5x5 formada apenas por zeros. Tenho uma matriz 5x5 formada apenas por zeros. Essas são algumas matrizes especiais que o MATLAB já tem pré-definidas e facilita para você inicializar. Se, por exemplo, a gente quiser inicializar algum vetor igualmente espaçado, a gente pode fazer isso. Por exemplo, eu quero um vetor que comece em 0 e termine em 10. Só que eu quero que ele vá de 1 em 1. Então eu coloco aqui o meu vetor espaçado, eu vou chamar de S. Abre o colchete para inicializar a matriz, coloco o primeiro elemento, coloco 2 pontos. Eu quero que ele vá de 1 em 1 e coloco o meu limite final, 10. Quando eu apertar Enter, ele tem uma matriz que vai de 1 em 1 até o 10. É interessante notar que se eu quiser fazer uma matriz com 10 pontos, não com 10 espaços iguais, mas com 10 pontos, esse não é o jeito de fazer. Por quê? O 0 e o 10 contam como pontos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 elementos. De 0 e 10 eu tenho 11 elementos. Se eu quiser entre 0 e 10, contando o 0 e contando o 10, tendo exatamente 10 elementos entre eles, então eu posso usar o comando linspace. Linspace é o comando que denota linear space, ou seja, um espaço linear. Ele divide linearmente um segmento que você estipulou em intervalos que você também estipulou. E ele não tem um ponto a mais. Isso vai ser, por exemplo, útil quando a gente quiser inicializar um período de tempo, por exemplo, que eu quero plotar um gráfico. Então isso vai ser muito interessante. Se eu quiser utilizar o linspace, eu digito o meu valor inicial, o meu valor final e o número de pontos que eu quero dentro dele. Ou seja, eu quero exatamente 10 pontos. Eu podia colocar 2 e ele ia fazer de 0 a 10 com 2 pontos, ou seja, 0 e 10. Podia colocar 3 e ele ia fazer 0, 5 e 10. Se eu colocar 10 pontos, ele não vai fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque é o que a gente fez aqui em cima e deu 11 pontos. Então o que ele vai fazer? Ele vai calcular o passo que ele precisa para ter apenas 10 pontos e chegar até lá andando deste passo. Sendo assim, a gente termina as nossas definições sobre matrizes. A gente aprendeu coisas básicas, mas muito úteis. Então agora, para a gente criar um programinha para treinar nossos conceitos sobre matrizes, a gente vai fazer, por exemplo, uma calculadora de sistema linear. O que ela vai fazer? Ela vai pedir do usuário os elementos de multiplicação da matriz, aqueles que multiplicam as variáveis x e y, e os elementos constantes, aqueles que não multiplicam nenhuma variável. Nesse caso, a gente fez um programinha exemplo aqui,
E ele mostra mais ou menos como funciona. Primeiro eu limpo as minhas variáveis, limpo a minha tela e digito aqui. A resolução sistema linear 2x2. No esquema que vai estar mostrado embaixo. Então eu digitei aqui ax mais by igual a c barra n, ou seja, pulo uma linha, dx mais ey igual a f. Só para o usuário saber quais são as constantes que ele está entregando para o nosso programa resolver. Então aqui tem a constante a, b, c, d, e e f. Digite a constante a, b, c, d, e e f. Aqui a gente monta a nossa matriz de coeficientes que multiplicam as variáveis. Então aqui tem a, b, pula a linha de baixo, d, e. E a gente tem também a matriz de coeficientes independentes, que são o c e f, é uma matriz coluna. E aí o ponto e vírgula no final, para a gente não mostrar nada na tela. Aí tem dois jeitos da gente resolver um sistema linear. Os dois jeitos mais conhecidos que eu vou tratar aqui nesse programa, que é uma equação matricial, que é ax igual a b, matricialmente, ou seja, x é igual à inversa de a vezes b, como se fosse um b dividido por a. E também tem a regra de Cramer. Para a gente fazer a equação matricial é simples, é só fazer x é igual à inversa de a vezes b. Dessa forma, minha variável x vai ter dois elementos, que é o x1 e o x2, que vão me mostrar quem é x e quem é y. E eu coloco aqui o valor de x coloco %f, para me referir ao elemento aqui. E aí eu mostro os dois elementos, o x e o y. Aqui, para utilizar a regra de Cramer, o que a gente faz? Eu pego a determinante da matriz de coeficientes, que multiplicam x e y, ou seja, a determinante de a, estou colocando aqui na minha variável d. E aí eu monto a matriz que vai colocar aquela matriz de coeficientes no lugar primeiro da coluna onde tem a variável x, depois na coluna onde tem a variável y. Ou seja, colocando aquela minha matriz B no lugar de x, eu tenho B, e aqui eu coloco a segunda coluna de A, todas as linhas, e é só a segunda coluna. Isso é uma concatenação. Tá vendo como isso é importante? Para, por exemplo, usar na regra de Cramer. Aí eu vou ter a determinante desse x1, no caso aqui eu chamei de t. Para eu achar quanto vale o x1 mesmo, eu coloco a determinante da matriz, que coloca os coeficientes no lugar da onde está a variável que eu quero descobrir, dividido pela determinante da matriz de coeficientes, que multiplicam x e y, que é a determinante de a. Então aqui eu tenho x1. Fazendo o mesmo processo para y, coloquei aqui x2, concateno agora a primeira coluna de a com a matriz de coeficientes b. Pego a determinante e divido a determinante t pela determinante dos coeficientes a. E aí eu faço o mesmo processo de impressão. Agora eu tenho, na verdade, duas variáveis, cada uma com respectivo valor de x e y, e não uma matriz como anteriormente. Então você vê como é útil a gente usar a concatenação, esse tipo de função com matriz, inversa, transposta. Esse tipo de funções vão ser muito úteis para a gente resolver diversos problemas. Então espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido e fique atento na nossa próxima aula. Bons estudos para você!